Eu fiquei com o tema aqui, ajuste de curvas, método dos mínimos quadrados. Bom, é um método que consiste em encontrar uma curva que se ajuste a uma série de pontos e que possivelmente cumpra uma série de parâmetros adicionais. Ela pode envolver tanto a interpolação, onde é necessário um ajuste aos dados, quanto a suavização, na qual é construída uma função suave que aproximadamente se ajusta aos dados. Outro assunto relacionado é a análise de regressão, a qual se foca mais em questões da interferência estatística. O ajuste de curvas é muito utilizado para, a partir de dados conhecidos, fazer-se extrapolações. Por exemplo, conhece-se os dados de consumo anual de carga elétrica de uma cidade e, a partir desses dados conhecidos, pode-se fazer projeções para o futuro e, com isso, fazer-se um planejamento para que a cidade seja suprimida de forma adequada nos anos subsequentes. A ideia é ajustar uma curva que melhor se ajuste aos dados disponíveis. Conhecida a equação da curva, pode-se determinar valores fora do intervalo conhecido. Exemplo 1. Os dados conhecidos podem ser tabelados e obtidos por meio de experimentos. Por exemplo, sejam os dados da tabela abaixo, onde tem um x e um f de x, e a partir dos dados disponíveis, pede-se desejar saber uma estimativa do valor da função em x igual a 9. Bom, pode-se construir também um diagrama de dispersão que é representativamente os dados disponíveis. Aqui a gente tem esse diagrama e o objetivo é encontrar uma função φ que seja uma boa aproximação para os valores tabelados de f de x e que permita extrapolar com uma certa margem de segurança. Método dos mínimos quadrados. Bom, o método dos mínimos quadrados é um método bastante utilizado para ajustar uma determinada quantidade de pontos e aproximar funções. Ele consiste em escolher os alfa-i, onde o i é igual a 1, 2, n números, de tal forma que a soma dos quadrados de desvio seja mínima. Aqui a gente tem essa equação aqui que representa o que foi falado agora, do f de xk e um φ de xk ao quadrado. Bom, aqui a gente tem um exemplo, uma tabela xi e f de xi, e aqui a representação gráfica do que seria o método dos mínimos quadrados. Bom, observe que o modelo se ajusta exatamente aos dados, o mínimo da função, no caso. Vocês podem ver que essa equação ela se repete aqui, certo? E será zero, e portanto a interpolação é um caso especial dentro dos métodos dos mínimos quadrados. Bom, aqui a gente tem um caso discreto. Dado um conjunto de pontos dada por tabela de valores, o problema de ajuste de curvas consiste em encontrar funções tais que o desvio em cada ponto i, definido pela equação 2, seja mínimo, ou seja, o φ igual a α1g1 mais α2g2 mais αn/gn. Bom, se aproxima ao máximo de f de x. Nesse caso, o ajuste é linear. Observação: ajuste linear em relação aos alfa-i e não ao gi, certo? E como escolher um gi de x? Bom, a escolha das funções gi de x depende do gráfico dos pontos, chamados de diagrama de dispersão, através do qual pode-se suavizar o tipo de curva que melhor se ajusta aos dados. Bom, ajuste linear. Como pode ser observado no gráfico anterior, uma possível aproximação seria de uma função linear do tipo a função φ, certo? Assim como o objetivo é determinar o valor de α0 e α1 que minimize. Aqui a gente tem aquela expressão lá, aquele somatório de f de xk menos φ de xk ao quadrado. E para que essa equação seja mínima é necessário o quê? Aí a gente tem mais essas duas equações, a equação 4 e a equação 5, certo? As equações 4 e a 5 simplificam-se nas equações normais. Ou seja, aqui a gente tem uma sexta equação e, por sua vez, a gente tem uma sétima equação aqui. E a solução para o sistema de equações é aqui, a equação 8 aqui, e
por consequência, a equação 9. Bom, um exemplo 2 agora. Considerando os dados da tabela e através do gráfico gerado, pode-se definir que tipo de curva melhor se ajusta aos dados. Bom, aqui a gente tem uma tabela 1, onde tem um x e um f de xi, os valores todos tabelados. E aqui é o diagrama de dispersão para os dados da tabela 1. Considerando a tabela 2 e os dados necessários para as equações 8 e 9, que já foram apresentadas, a tabela pode ser construída. Aqui vocês podem ver a equação 8 e a 9, onde eu já tinha falado antes. E aqui a nova tabela. E por fim, considerando os dados da tabela 2, que é essa tabela aí, os parâmetros de α0 e α1 podem ser calculados como y é igual a 1,538x menos 0,36. Bom, na figura 2 aqui, pode-se observar o ajuste através da reta. Ou seja, essa equação aqui, ó, essa equação y é igual a 1,538x menos 0,36 é essa aqui, certo? Essa aqui é o ajuste linear. Bom, agora um exemplo no Scilab. Faça uma curva de calibração para identificar a concentração exata de uma amostra de proteína e a partir da absorvância corrigida através de um espectrofitômetro. Bom, aqui a gente tem a quantidade de proteínas aqui, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e a média absorvância corrigida, 0, 0,087, 0,175, 0,246, 0,327, 0,389. Bom, agora eu vou passar para o Scilab, certo? Até para vocês verem a resolução desse problema. Bom, agora aqui, o exemplo no Scilab, a gente tem o x, que é a proteína, e aqui o y, que é a média de absorvância, e aqui está todo o código do problema, certo? Então, depois disso, é só a gente vir aqui e mandar executar. Aqui no console ele fala isso que eu acabei de falar, ele diz aqui, e aqui está o gráfico da nossa função. Então, é isso.